Você ouve agora Terceirona. Que beleza, meus irmãozinhos! Vamos lá, porque o programa da Terceirona, que vai te contar tudo sobre a rodada 9 da Série C, acaba de começar. Abrindo a 9ª rodada, a Aparecidense recebe lá em Aparecida de Goiânia, no estádio Aníbal Batista de Toledo, o Tombense, no sábado, dia 15 de junho, às 5 da tarde. No mesmo dia e no mesmo horário, o CSA tenta vencer o líder, o Botafogo da Paraíba, o Belo. A partida acontece em Maceió, no estádio Rei Pelé. Lá em São João del Rei, na Arena Sicredi, o Atlético recebe o Ferroviário do Ceará. A partida é também no sábado e a bola rola às 7h30 da noite. Já domingo, dia 16 de junho, o São José recebe no Paço da Areia o Londrina, em partida marcada para começar às 4h30 da tarde. No mesmo dia e no mesmo horário, o Remo recebe em Belém do Pará, lá no Baenão, o Ipiranga. Também no domingo, dia 16, às 4h30, o Figueirense recebe no Orlando Scarpelli o Confiança. E fechando o domingo, um pouco mais tarde, às 7 horas da noite, o Caxias recebe no Centenário a Ferroviária de Araraquara. Na segunda, dia 17 de junho, temos mais 2 jogos. Náutico e Floresta têm um encontro marcado para as 8 da noite, lá nos Aflitos. O outro jogo da segunda-feira acontece lá no Rio Grande do Norte, em Natal, no Frasqueirão. O ABC recebe o Volta Redonda também às 8 da noite. E para finalmente fechar a rodada 9, o São Bernardo recebe lá no 1º de maio, no ABC Paulista, o Sampaio Corrêa. A partida está agendada para terça-feira, dia 18 de junho. Muito bem, chegou a hora de então você ficar com o ouvido colado na Terceirona, para sair daqui preparado para todas as emoções da rodada 9. Que beleza! Beleza. Vamos lá. Chegou a hora de falar do Ipiranga, que na última rodada venceu o Tombense lá em Erechim e agora segue no G8. É isso aí, belezão. O Canarinho venceu o Tombense em Erechim pelo placar de 1-0 lá no Colosso da Lagoa. Essa vitória foi a 4ª do time gaúcho na Série C e a responsável por recolocar o time no G8. O próximo desafio do Ipiranga vai ser em Belém contra o Clube do Remo, em partida válida pela 9ª rodada da Terceirona. Bem, pessoal, eu vou parar um pouquinho de falar de futebol para contar para vocês de Erechim que vão lá para Belém para torcer pelo Ipiranga no jogo contra o Remo, que perto de Belém, bem pertinho, tem uma ilha, a ilha de Marajó, que é a maior ilha fluvial do mundo e fica pertinho de Belém. Mais precisamente, a ilha fica entre Belém e o Amapá. O lugar é incrível, cheio de paisagens naturais deslumbrantes e tem búfalos por toda parte, que são símbolos da ilha. Além disso, a cerâmica marajoara, com seus desenhos únicos, é famosa no Brasil inteiro e no mundo. Vale muito a pena visitar e conhecer essa maravilha natural. Ainda sobre o jogo do Ipiranga contra o Tombense, os visitantes começaram pressionando o Canarinho e dificultando a saída de bola, mas deram de cara com um time muito bem postado e organizado em campo. O gol do Ipiranga saiu aos 21 minutos do primeiro tempo, com Alisson Tadei, que abriu o placar no Colosso da Lagoa. Na segunda etapa, o Ipiranga dominou e criou grandes chances, mas não era o dia do centroavante, Edson Cariús, que perdeu ao menos 4 oportunidades de ampliar o placar. O Fábio Lazarotto, jornalista que traz todas as informações do Ipiranga na Série C, viu de perto essa vitória do Canarinho contra o Tombense e comentou um pouco sobre o jogo. Vamos ouvir. O Canarinho teve um bom desempenho. A Tombense até tentou esboçar uma marcação sob pressão, mas o Ipiranga conseguiu logo cedo se desvencilhar dessa marcação e conseguiu aos 21 minutos com Alisson Tadei fazer o gol que deu a vitória e mais 3 pontos na tabela de classificação para o Ipiranga, que agora volta ao G8 da competição nacional. O jogo poderia ter se desenrolado de uma forma completamente diferente, haja vista que o time de Thiago Carvalho criou muitas oportunidades de gols, mas acabou desperdiçando as mesmas. O placar acabou sendo magro, mas o desempenho do Ipiranga deixou o torcedor canarinho um tanto quanto empolgado para a sequência da competição. É isso aí, meu irmãozinho Fábio. O placar foi magro, mas o torcedor viu um bom desempenho do Ipiranga. Contra um adversário difícil, aí não pode esquecer. E para melhorar, com o resultado o time pulou para a 6ª colocação, mesmo tendo 3 jogos a menos do que a maioria dos times que estão no G8. Isso mesmo, belezão. Já são 4 vitórias e apenas uma derrota nos 5 jogos que o Ipiranga disputou até aqui na Série C, que foi naquela rodada passada contra o São Bernardo. O time agora soma 12 pontos conquistados na Terceirona. O
O Fábio também bateu um papo com o William Gomes, defensor do Ipiranga, que agora vem atuando como lateral da equipe. O William comentou sobre o jogo e sobre essa função que ele exerce atualmente. A vitória a gente sabia que seria muito importante para a gente estar voltando ao grupo de classificação. A gente sabe que ainda tem muito jogo ainda pela frente, mas a gente sabe que se manter ali é importante. Acredito que foi um excelente jogo, o time da Tombense é uma excelente equipe, nos deu muito trabalho, entendeu? Graças a Deus a gente conseguiu abrir o placar aí no começo, conseguiu segurar e agora é descansar para poder estar indo lá para Belém e buscar a vitória lá também. Felizmente, os nossos laterais não estão aptos ainda para jogar, né? Mas estão para voltar logo, né? E eu tô tentando ajudar a equipe da melhor maneira possível, né? Esse é meu papel, tenho que chegar aqui e dar meu máximo ali para ajudar todos da melhor maneira possível. Bem, você ouviu aí o polivalente William Gomes, o jogador raiz, que faz o que tem que ser feito, joga onde precisar e sem preciosismo. Entende que o importante é sempre ajudar a equipe do jeito que puder. É uma beleza, gente, mas bora falar agora dos destaques da Terceirona. Meus irmãozinhos, já já a gente volta com as análises desse próximo confronto entre Remo e Ipiranga. Beleza. Vamos aos nossos destaques da Terceirona. Queremos contar pra vocês que a rodada deste final de semana tem duelos entre os times do G8 e do Z4. Será que os favoritos levam? Vamos falar também do pessoal que subiu da Série D no ano passado, que vieram da 4ª divisão, como eles estão na Terceirona. E também vale a pena falar das equipes que estão na Terceirona porque caíram da Série B no ano passado. Será que eles melhoraram? Exatamente, belezão? Nessa rodada vamos ter vários duelos entre quem luta pelo acesso e quem luta contra o rebaixamento na Terceirona. São times que querem ir para a segunda fase da Série C, ser campeão de 2024 e subir para a Série B. E do outro lado, temos equipes que começaram muito mal o campeonato e querem se recuperar e não cair para a Série D. Nós queremos destacar 2 jogos, CSA e Botafogo e Brno e Sampaio Corrêa. João, no sábado, lá no estádio Rei Pelé, a gente tem o CSA. O azulão é o penúltimo colocado do campeonato com 4 pontos. Só que vai jogar com o líder da Terceirona, o Botafogo da Paraíba, que está invicto com 6 vitórias e um empate. E na terça-feira, temos o encontro do São Bernardo com o Sampaio Corrêa. O Tigre do ABC é o terceiro, enquanto a Bolívia Querida tá lá na zona da confusão. Belezão, o CSA tem falhado muito e está com a cozinha toda desarrumada. Para você ter uma ideia, na terça-feira a equipe dispensou 8 jogadores, ou seja, vão reformular tudo em campo para tentar se reerguer. Já o Belo vem arrumado para jogar um futebol que está encantando a torcida, com 5 vitórias seguidas e uma das defesas menos vazadas do campeonato. Tomou 4 gols em 7 jogos, fez 12 gols em 7 jogos. Muito difícil para o CSA levar esse jogo. Cícero, no outro jogo, eu quero lembrar que o São Bernardo vai jogar em casa. E no 1º de maio, o Tigre é feroz. Já teve até uma goleada de 5-0 em cima do Ferroviário do Ceará. Do outro lado, o nosso Sampaio Corrêa tá muito mal fora de casa. Só fez 1 pontinho em 4 jogos. Eu não duvido de nada, mas um resultado diferente da vitória do Brno em casa seria uma grande surpresa. Em resumo, o CSA e a Bolívia Querida podem perder para o Belo e se afundarem na zona de rebaixamento. O Brno e o Belo são favoritos para ganhar os jogos e se manterem fortes no G8. Mas, porém, contudo, todavia, no futebol, tudo é possível. Eu também acho que esse é daqueles jogos difíceis de adivinhar. Mas vamos mudar de assunto e falar do nosso segundo destaque aqui na Terceirona. Porque quando uma equipe sobe, o primeiro objetivo é sempre não cair, certo? Como os times que vieram da 4ª divisão estão se saindo nessa Série C até agora. Podemos dizer que todos até agora têm sucesso. O destaque vai para o Atlético, que é vice-líder, e para a Ferroviária de Araraquara, que ainda não perdeu e está em 5º colocado. O Ferrão está em 14º, numa posição até longe do Z4. E o Caxias é o 16º, tá perto da zona da confusão, mas tem 4 jogos atrasados, que ainda vai fazer e pode melhorar muito. Pois é, belezão. O Atlético está jogando a Série C pela primeira vez e não está brincando em serviço. Montou um dos elencos mais caros da Terceirona e não é surpresa esse bom futebol desempenhado até agora. Já fez 18 gols no campeonato, 7 só do Jonatas, que está brigando pela artilharia. Olha, quem tá me surpreendendo é a Ferroviária de Araraquara, hein? É um time muito organizado e traiçoeiro, eu diria. Sabe dar o bote e pegar os rivais de calça curta. Para completar, vamos falar do outro lado da moeda, os times que caíram da segundona e jogam a Terceirona esse ano. O objetivo mais lógico seria lutar para subir, mas eles estão indo bem, João?
Belezão, o desempenho desses times está bem abaixo do que a gente esperava. Por enquanto, o melhor é o Londrina, que está em 7º com 12 pontos. Já o Tombense é o 9º lugar, seguido pelo ABC em 10º. Mas a decepção mesmo é o Sampaio Corrêa. A Bolívia querida tem só 5 pontos e está na zona de rebaixamento para a 4ª divisão. As coisas não estão nada fáceis pro meu Sampaio, João. É confusão no Campeonato Maranhense, porque a final foi anulada. Já teve estádio fechado dias antes do jogo aqui na Terceirona. E para completar essa semana, um dos voos da equipe atrasou. E a delegação ficou presa em São Paulo, sem poder voltar para São Luís. Que situação! Exatamente, Cícero. Vamos torcer para o Sampaio Corrêa reagir logo, mas não podemos deixar de elogiar o Londrina, que passou maus bocados no início do campeonato, com uma confusão administrativa e resultados ruins em campo, mas conseguiu reagir e está crescendo no campeonato e firme dentro do G8. Meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, esses foram os destaques da Terceirona e você encontra tudo sobre isso no nosso portal, terceirona.com, e nas redes sociais, Terceirona Oficial. Mas agora vamos voltar a falar mais do jogo do seu time do coração nessa 9ª rodada. Beleza. De um lado o Remo, tentando se afastar do Z4, e do outro o Ipiranga, que segue mostrando uma belíssima campanha e um aproveitamento de campeão. Perfeito, belezão! O encontro entre as duas equipes está marcado para acontecer no dia 16 de junho, domingo, às 4h30 da tarde, lá em Belém, capital do estado do Pará. A gente sabe que na Terceirona todo jogo é difícil, mas olhando pelo retrospecto dos jogos dos dois times até aqui na Terceirona, a dificuldade maior, assim como a pressão, mesmo jogando em casa, vai ser do Remo. Os ânimos por lá estão à flor da pele, não é de hoje. A torcida perdeu mais uma vez a paciência porque todo mundo já pensava que o Remo ia começar a melhorar no campeonato, mas infelizmente não melhorou. E aí, na sequência, veio essa última derrota diante da torcida. Aí a torcida ficou muito irada mesmo. Pessoal, o Tilon, nosso jornalista aqui da Terceirona, que segue acompanhando o Remo na Série C, fez a sua projeção para o próximo duelo do time diante do Canarinho. Todos no clube do Remo mantêm o discurso de que a briga é pela classificação para a segunda fase da Terceirona, mas internamente todos já estão com suas calculadoras em mãos. Com um aproveitamento de apenas 29% dos pontos disputados, hoje a briga azulina é contra o rebaixamento. Com exceção do CSA e do Floresta, todos os times que estão abaixo do Remo têm menos jogos disputados por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Pelas contas, o time paraense teria que vencer os 5 jogos restantes dentro de casa. Isso para chegar a uma pontuação que evitasse a queda para a 4ª divisão. O time deve ter mudanças. Uma é certa, já que o zagueiro Díger foi expulso e terá que cumprir suspensão automática. Um dado importante sobre o Remo, meus irmãozinhos, aproveitando o gancho do assunto dos cartões, é que o Remo é o clube com mais cartões vermelhos. Até agora, nesta edição da Série C, dos 8 jogos disputados pela equipe, em 4 deles o clube do Remo terminou o jogo com um jogador a menos. É uma média de 1 cartão a cada 2 jogos. Exatamente, belezão. O Remo teve jogador expulso na 2ª rodada contra o Atlético, na 5ª contra o Tombense, na 6ª no duelo contra o Náutico e agora na 8ª rodada contra o São Bernardo. Agora, passando para o lado do Ipiranga, o Fábio Lazarotto também fez a sua análise e a sua projeção desse confronto do Canarinho contra o clube do Remo. Belezão, o sentimento não poderia ser diferente aqui pelos lados do Ipiranga. Uma vez que o time venceu o Tombense por 1-0 na última segunda-feira, voltou ao G8 da Série C e também atingiu uma marca histórica. O Ipiranga agora no próximo dia 18 de junho fecha 1 ano sem perder diante do seu torcedor aqui no estádio Colosso da Lagoa. Como os 2 próximos jogos são fora, quando o Ipiranga retornar a Erechim para jogar pela competição nacional, já terá atingido esse 1 ano sem derrota diante do torcedor. Para esta partida, Thiago Carvalho vai contar com o retorno do lateral direito Gedeilson, que esteve fora das últimas partidas em razão de uma lesão. Que bom momento vive o Canarinho na Série C, não é, meus irmãozinhos? É só a gente parar para analisar. O time tem 3 jogos a menos que a maioria dos outros times na Terceirona. E mesmo assim, está ali no G8, na 6ª colocação, mostrando que o time encaixou, deu liga. E ainda tem o retorno do lateral Gedeilson, que vinha de lesão. Que beleza! Remo e Ipiranga vai rolar às 4h30 da tarde do domingo, dia 16 de junho, lá no Bampará, Baenão, em Belém do Pará. É para ficar de olho, meus irmãozinhos. E já que falamos desse jogão da próxima rodada, vamos ver agora como está a nossa Série C. Fica aí que hoje ainda tem muito papo sobre a Terceirona aqui no nosso programa.
Muito bem, meus irmãozinhos, vamos bater um papo sobre a situação do campeonato? Quero convidar vocês para analisar a classificação, os números da Série C e também repercutir os principais fatos da nossa terceirona. E eu já queria abrir com tudo o nosso bloco de estatísticas, porque ele está de volta. É muito difícil falar de demissão, mas a gente está falando do demitômetro. Teve mais um professor que pegou o bonezinho e foi embora. Mazzola Júnior não é mais o técnico do Náutico. Eita, realmente o demitômetro estava paradinho e voltou a mexer. Com a demissão do Mazzola, já são 9 times que trocaram de professor. Isso tudo em 8 rodadas, mais que um por rodada. ABC, CSA, Ferroviário, Floresta, Londrina, Náutico, Remo, Sampaio Corrêa e São José já fizeram essa troca na Série C. De todos os times que decidiram alterar o comando, o melhor posicionado é o Londrina, em 7º colocado. Afinal, o problema tá no técnico ou no time? Eu quero ver quem vai ser o primeiro time a trocar 2 técnicos. Eu já tenho meus candidatos, mas vou guardar comigo. João, Cícero, essa rodada também foi muito cheia de cartões vermelhos, não é? O critério da arbitragem tá muito alto. Ou a sapatada comeu solta mesmo, viu? A gente sempre diz que a Série C é uma divisão que não é tão violenta. Mas, rapaz, essa rodada se superou. E se superou ainda mais, porque dos 7 cartões vermelhos que tivemos nessa rodada, 5 foram distribuídos apenas em 2 jogos. 3 deles saíram no duelo entre Floresta e Confiança, e mais 2 na partida entre o Belo Botafogo da Paraíba e o Ferroviário do Ceará. Mais uma curiosidade dessas partidas é que só atletas de um time que levaram cartões vermelhos. Em uma partida, só o Confiança teve jogadores expulsos e do outro lado, só o Ferroviário. Todo mundo de cabeça quente. No Ferroviário, Alisson e Igor Dutra foram pro cantinho do pensamento. Enquanto na partida do Confiança foi a vez de Felipe Borges, Lucas Mendes e do Robson. Os outros cartões saíram nas partidas entre Remo e São Bernardo. Nesse duelo, o Remo foi quem ficou com 1 a menos. E no jogo entre CSA e São José. Vamos segurar o ânimo aí, gente. E eu quero lembrar também de uma outra coisa. O Ítalo Carvalho, jogador do Volta Redonda, marcou na última rodada no jogo contra o Atlético e alcançou o Jonatas do Atlético na luta pela artilharia. Agora, os 2 jogadores têm 7 gols no campeonato. Eu só queria falar que os 2 vão para campo na 9ª rodada da Série C, contra times que têm defesas muito frágeis. Exatamente, Cícero. O Jonatas do Atlético joga contra o Ferroviário, que já levou 15 gols até aqui na Série C. E o Ítalo do Voltaço encara o ABC de Natal, que tem 8 na sacola. Vamos ver quem segura a ponta da artilharia. Meus irmãozinhos, mas vamos trocar umas figurinhas aqui, dar uma pausa no futebol, que eu queria convidar você, nosso ouvinte, para conhecer uma cidade incrível, que é o lar do time da Série C. Eu tô falando de João Pessoa, sede do Botafogo da Paraíba, líder do campeonato, que joga contra o CSA na próxima rodada. João e Cícero, me ajude aí. Qual a nossa indicação para João Pessoa? Eu estava pensando aqui e o que me veio na cabeça, lá em João Pessoa, é falar do Farol Cabo Branco, lugar legal demais. Verdade, hein, Cícero? A gente aqui sempre fala que João Pessoa é o lugar onde o sol nasce primeiro, mas a gente nunca tinha falado do símbolo desse privilégio que a gente tem, que é o Farol do Cabo Branco. Boa, gente. O Farol é considerado ponto turístico de João Pessoa e fica em uma das extremidades do bairro Cabo Branco, em cima de uma falésia. Se o local estiver aberto para visitação, você vai ter uma bela vista para a Praia dos Seixas. Além disso, próximo do Farol tem também o Parque Ecológico Bosque dos Sonhos, um espaço com algumas lojinhas, restaurantes, trilhas para caminhada e mirantes com vista para o mar. Em João Pessoa não tem como errar. Mas agora é um dos momentos que eu mais gosto do nosso programa, que é olhar a tabela de classificação. Vamos nessa? Vamos lá, belezão? E parece que a gente ainda não se acostumou a ver o Botafogo na liderança. Mas tá aí, ninguém tira o Belo de lá. São 19 pontos e uma campanha sem nenhuma derrota ainda na Série C. Segue o líder. Na sequência, em segundo vem o Atlético, time que todo mundo, menos o Belezão, achou que ia liderar de ponta a ponta o campeonato. A equipe de São João del Rei tem 18 pontos e está empatado em número de jogos com o Botafogo da Paraíba, 7 para cada um. E na sequência vem o São Bernardo em terceiro, com 17 pontos, e o Volta Redonda em quarto com 16. Tanto o Bernô quanto o Voltaço têm todos os jogos disputados até agora, 8 cada um. Belezão, esses jogos atrasados vão mudar muita coisa na tabela.
E agora, vamos falar da parte de baixo do Z4. Abrindo a zona da confusão, está o Sampaio Corrêa, que venceu a primeira contra o Caxias e está com 5 pontos. Logo atrás, com 4 pontos, estão 2 times que se enfrentaram e ficaram no empate. O São José e o CSA. O Azulão de Maceió tá mais complicado, porque não tem nenhum jogo atrasado e ainda não ganhou de ninguém. Ainda na lanterna, o Floresta. O Verdão até reagiu, ganhou do Confiança e somou os 3 primeiros pontos. Mas, mesmo assim, continua lá na rabeira. Meus irmãozinhos, vocês topam uma pausa no futebol pra gente falar de Recife? Nós sempre falamos da cultura local e regional, das cidades, dos locais, da região, dos times que disputam a Série C. E hoje a nossa escolha foi a cidade que abriga o Náutico. Se você vai dar uma passadinha por lá, saiba que lá está entre as 100 melhores cidades do mundo pra comer. Tem que aproveitar. Exatamente, Recife está entre as 100 melhores cidades do mundo em culinária. O ranking foi feito em janeiro deste ano pelo informativo especializado Tastiatlas. A região pernambucana está na posição 55 no ranking. O destaque vai para o bolo de rolo, o arrumadinho, a cartola, a picanha e a moqueca. E se vocês procurarem no site da Taste Atlas, eles também listaram os bares e restaurantes que eles indicam. Taste Atlas se escreve T-A-S-T-E-A-T-L-A-S. Taste Atlas. Ó, eu quero chamar vocês agora para um outro bate-papo. A gente já falou sobre a vitória do Floresta e a subida na tabela dele. Mas eu acho que isso ainda tem que ter uma atenção maior da nossa parte aqui. Afinal, o Verdão venceu, saiu da lanterna e reacendeu a esperança pela permanência. É pra tudo isso? É pra tudo isso sim, tem que se agarrar nesse objetivo aí. O Floresta Esporte Clube venceu sua primeira partida, lá no Presidente Vargas, o PVzinho de açúcar. O Alviverde superou Confiança por 1-0. E já eram 7 rodadas sem ter conhecimento do gostinho da vitória. O Verdão Cearense conquistou seu primeiro triunfo na Terceirona. O jogo foi marcado por 3 expulsões na equipe sergipana. O Floresta conseguiu levar a melhor sobre os visitantes e abrir o placar ainda no primeiro tempo. Em jogada ensaiada, na bola parada, uma grande evolução realmente. O atacante Romarinho foi o autor do gol, responsável por tirar o 0 do placar no estádio Presidente Vargas. E o mais legal de tudo isso é que a equipe comandada pelo professor Marcelo Cabo demonstrou organização tática suficiente para envolver o time do Confiança, que criou muito pouco. O Dragão penou, levou o perigo apenas com o atacante Rafael Furtado, que chegou a marcar um gol anulado por impedimento. E parando no goleiro Luiz Daniel, nervoso com o revés que estava acontecendo, o Confiança teve 3 atletas expulsos: Felipe Borges, Lucas Mendes e Robson. Tomara que não seja só uma vitória isolada. O Lobo deixou momentaneamente a lanterninha da Série C. Vamos reagir, Lobão! Agora então é minha vez de puxar assunto. Todo mundo aqui já sabe das minhas paixões no futebol, né? A primeira é o Palmeiras. Todo mundo conhece esse time dos meus avós e do meu pai. E o Botafogo de Ribeirão Preto, time que eu cresci assistindo no estádio e também trabalhei lá. Mas por que eu tô falando isso? Porque em um dos meus times, o Palmeiras, eu tenho o Gustavo Gomes, zagueiro artilheiro. E não tem nada melhor que um zagueiro artilheiro. Gente, qualquer bola que pode ser jogada na área é uma chance de gol. E sabe quem também tem isso? O Atlético. E o Danilo é o nome dele, não é, belezão? Exatamente. E só pra contar a história desse jogo, foi um jogão de verdade, o Atlético superou o Volta Redonda por 3-2 lá na Arena Sicredi, em São João del Rei. O jogo foi marcado por reviravoltas e muita emoção, com a equipe mineira conquistando uma vitória importante diante de um estádio lotado em casa com 4.000 pagantes. Logo no início da partida, aos 4 minutos, Ítalo Carvalho abriu o placar para o Volta Redonda, após uma cobrança de escanteio. Só que a resposta do Atlético veio rapidamente, 6 minutos depois. David Braga aproveitou um erro da defesa adversária e empatou. Aos 32, o Esquadrão de Minas virou o jogo, com um gol de cabeça de Danilo. Olha ele aí, consolidando a vantagem antes do intervalo, 2-1. E lá vem o zagueiro artilheiro de novo. No segundo tempo, o Atlético manteve o controle do jogo e tomou poucos sustos. Aos 33, ampliou o marcador. Após a cobrança de escanteio, Danilo apareceu sem marcação na área e cabeceou pro gol. O segundo do nosso zagueiro artilheiro. Já nos acréscimos, Rafinha descontou pro Volta Redonda, mas não foi suficiente para mudar o resultado final. Zagueiro artilheiro, quem tem não troca. Beleza, gente. Essa foi a nossa análise da Série C, de olho na 9ª rodada da competição. Quem diria, a metade do primeiro turno chegou.
Meus irmãozinhos e irmãzinhas, vamos chegando ao fim em mais uma edição aqui da Terceirona. João e Cícero, vamos aos últimos comentários de hoje? Belezão e amigos, eu queria na verdade agradecer a companhia de todos e dizer que a gente já tá na rodada 9, passou voando essa primeira metade do turno. Um abraço pra todo mundo, até semana que vem. Ah, passou rápido demais. Agora a gente já fica olhando diferente para uns times aí. Um abraço para todos meus amigos. Sigam aí com a nossa cobertura no site e nas redes sociais. Boa, Cícero! E era exatamente isso que eu queria reforçar. O nosso programa termina, mas a nossa cobertura nunca. Você pode acompanhar todos os detalhes da rodada no nosso portal, terceirona.com, e nas nossas redes sociais, sempre Terceirona Oficial. Outra coisa legal é que você pode me chamar lá no Zap e eu mesmo, Belezão, vou te ajudar a chegar no grupo do seu time do coração. Tem conteúdo exclusivo e gratuito pra você. Vamos ficando por aqui. Felicidades, um beijo no coração e que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Podacorp e estúdio Bebê Gigante.